Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos dando início aí à nossa live das segundas-feiras, aguardando aí os companheiros aí, o pessoal chegando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre nostalgia, sobre apego ao passado. Vamos falar um pouco sobre essas questões que muitas vezes nos impedem de estarmos presentes, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que vocês estejam aí captando bem o meu sinal, deixar aberto sempre para vocês, né? Quem quiser perguntar, quem quiser se colocar, quem quiser trazer alguma sugestão, fica à vontade, tá bom? Não deixe de participar não, que na medida do possível aí a gente vai atendendo a todos nós, tá bom? Então, conforme eu falei, né, no Stories, nós hoje vamos falar um pouquinho dessa questão do apego ao passado, da nostalgia, de como que muitas vezes nós deixamos de viver plenamente o que nós temos de real, que é o nosso presente, em função de memórias, em função de apegos ao passado. Isso existe uma tendência, não é uma regra, tá? De acontecer muito com as pessoas com a idade um pouco mais avançada. É como que se elas perdessem um pouco a expectativa de vida, como se elas achassem que não tem mais o que fazer nessa vida, não tem mais perspectivas do que realizar, e o que lhes resta então seria somente as memórias do passado. E aí ela ignora, né, que mesmo dentro de algumas limitações que ela possa ter, em função da idade, mas que ainda existe vida a ser vivida, né? E do meu ponto de vista, essa vida vai continuar a existir mesmo no desdobramento após a morte no mundo espiritual. Mas a grande questão é que, independente dela ter ou não ter essa vida para viver, porque ainda tem alguma coisa, o apego ao passado, esse apego, essa nostalgia ao passado, ela é ilusória, porque você vive de uma situação que não é real, que é apenas uma memória. É claro que eu acho que vale a pena aí a gente fazer uma explicação, que existe uma nostalgia que é até relativamente saudável, né? Não aquela nostalgia patológica, sistemática, obsessiva, mas assim, você lembrar de um momento feliz do seu passado, lembrar ali com uma saudade agradável, isso não tem problema nenhum. Isso até pode revigorar o seu presente, se isso for um momento passageiro. O problema é que algumas pessoas, elas vivem em função dessa memória, elas vivem em função desse passado, e aí elas se perdem. E eu queria começar essa live hoje aqui com vocês, lendo um poema, que é um poema que me inspira muito nessa reflexão da nostalgia, porque é um poema de uma poetisa que ela era a própria nostalgia, né? Vocês não conhecem a poetisa Maria da Glória, lá do Piauí? Vocês não conhecem, porque ela nunca publicou nenhum livro, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la e de ler muitos poemas dela. E ela era uma poetisa totalmente prisioneira ao passado. A gente vai ver. É interessante que vocês vão lembrar aí, né, alguns poetas, alguns compositores aí, principalmente das serestas, são quantos que morreram de saudade, quantos que morreram muito cedo, né? Casimiro de Abreu, eu li muito Casimiro de Abreu numa época da minha vida. Oi, Renato? Noel Rosa, né? Como que morreram cedo porque se contaminavam de uma nostalgia, de uma tristeza pelo que ficou, pelo que se perdeu ao longo do caminho, que não lhes permitia viver o presente. E aí eles vão intoxicando o corpo. E a mente, né? Primeiro a mente, depois o corpo. E essa poetisa que eu vou ler para vocês agora, que Maria da Glória,
Ela é uma poetisa que eu admiro muito, tem poemas muito lindos, mas sintam só a dor desse poema. Ao mesmo tempo que ele é belíssimo, ele traz uma dor pungente, né? Eu vou ler para vocês o poema agora aqui. Eu até sei ele de cor, tá? Mas eu vou ler para ficar mais fácil aqui. Dê uma olhada, olha o tamanho da letra. Vou tentar ler, tá? Olha só o texto aqui. É uma xerox que eu fiz. Então vamos lá. O nome do poema é São João da Minha Infância. Né? São João da Minha Infância. É assim: lua, quando do alto eu diviso tua imagem, improviso um poema de saudade. A São João do Carneirinho, que ficou lá no caminho com a minha infantilidade. Tudo era comoção no meu infantil coração, de paz, amor e pureza. Brincava com os meus maninhos, cantava com os passarinhos, sorria com a natureza. De madrugada acordava e em carícias cantava olentes preces de amor. A São João quem tudo tinha, um templo, uma capelinha, um altar em cada flor. Traziam cores de anis, naqueles dias gentis, aqueles céus de São João. E as noites eram de prata, daquela cor que maltrata, do luar do meu sertão. Bandos de seresteiros, com violões, com pandeiros, deslumbravam os corações. Enquanto lá pelos ares, entre os céus e a terra, os mares, desafiavam os balões. Fogos entrechocando, os espaços dominando, me enchiam de emoção. As fogueiras crepitavam, suas chamas exaltavam, louvores a São João. Aqueles fogos bonitos, transluzindo os infinitos, cascateando no ar, eram flores luminosas, cravos, jasmins e rosas, adornando o célico altar. E num movimento agitado, as chamas, num tal bailado, bambeavam com folia. E todo o meu ser imitando, também se ia bailando no ritmo da fantasia. Agora, tudo é sombrio, neste junho de estio, de luar sem expressão. De noite sem seresteiro, sem violão, sem pandeiro, de espaço sem balão. A brisa não tem perfume, vive um eterno queixume, vagando ao léu, como eu que sem alento, vivo no desalento, envolta num denso véu. Por isso sou a tristeza, com a lívida natureza, neste junho sem amor, sem afeto, sem maninho, sem São João, sem passarinho, sem capelinha, sem flor. E na triste soledade, de noite, canta a saudade, recordações divinais. E pérolas se diluindo, dos meus olhos vão caindo os junhos que não vêm mais. Eu sou muito apaixonado por esse poema. Acho até que eu devo ter lá a minha cota de nostalgia na minha alma, porque eu sinto uma certa identificação com esse poema. Mas a gente vê, não é, a dor, o sofrimento, a gente vê a angústia de um passado que se perdeu e que ela imagina que ela não pode encontrar mais a felicidade daquele passado no seu presente, né? Então isso é muito sofrido, né? Vocês veem esse final daqui, né? E pérolas se diluindo, dos meus olhos vão caindo os junhos que não vêm mais. Quer dizer, a alma dela continua esperando por esses junhos, os junhos que não vêm mais. E muitas vezes nós estamos esperando reviver histórias, reviver parcerias, reviver encontros do passado que não são mais possíveis e deixamos de viver aquilo que a gente tem, que é o nosso presente. Que pode talvez não ser tão bom quanto o passado foi, até pode, mas é o que a gente tem de real. A memória do passado, ela é uma lembrança que vem muito como uma ilusão de algo que foi real um dia, mas que no momento não é mais. A gente sabe, né, quem está mais familiarizado aí com
os estudos esotéricos, espiritualistas, a gente sabe que existem aquilo que a gente chama dos registros acásticos. Os registros acásticos seriam como que arquivos siderais, vamos chamar assim, arquivos cósmicos, energéticos, onde toda a história da humanidade está inserida. Existe um tipo de mediunidade, que é a psicometria, em que a pessoa ela tem uma habilidade, uma sensibilidade. Essa mediunidade foi estudada na Europa. Isso não é privilégio de religião nenhuma não, tá? Foi estudada na Europa com pessoas que nem religião tinham, mas que tinham essa sensibilidade. Então foram comprovados muitos fatos, muitas experiências. E essas pessoas elas têm uma sensibilidade que elas tocam no objeto e elas conseguem saber a história daquele objeto. As pessoas que conviveram com aquele objeto, as pessoas que usaram, as pessoas que possuíram, e vêm muitas vezes detalhes da história. Tem relatos de pessoas que só de tocar uma pedra conseguiam saber a época geológica em que aquela pedra foi constituída. E pessoas que não sabiam de geologia, né? Não eram profissionais de geologia, eram pessoas totalmente leigas, mas só de tocar uma pedra sabiam disso. Pessoas que tocam, por exemplo, num quadro ou num instrumento e conseguem falar quem foi o dono daquele quadro, quem foi o dono daquele instrumento. Então isso se chama psicometria. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas elas têm a capacidade de acessar uma memória, uma memória energética. Quando a gente faz regressão de memória, é um pouco isso que a gente faz. A gente leva a pessoa a acessar um pouco essas memórias. Tem gente que acessa muito, tem gente que acessa menos, com menos intensidade. Mas assim, quem mergulha nesses registros acásticos tem a sensação de estar vivendo aquilo como se fosse real de novo. Quem mergulha sente, tem a sensação, às vezes até física, de estar vivendo aquilo como real. Mas é apenas uma sensação. Entende? É apenas uma memória. É como se um raio de luz, por exemplo, por que vocês me veem? Por que vocês veem um armário na frente de vocês, uma parede? Porque a luz bate nessa parede e ela se reflete e os seus olhos captam essa luz e aí essa imagem se torna consciente para você. Por esse raio de luz que bate no objeto que você capta, ele vai se espalhar aí pelo universo, ele vai embora, porque a luz continua circulando. Então pode ser que uma pessoa, daqui a 300 mil anos, capte essa luz que, por exemplo, saiu desse quadro aqui, e ela vai ver esse quadro onde ela estiver. Só que ela vai ver esse quadro 300 mil anos depois, porque a luz vai levar muito, vamos supor que a luz levou esses anos todos para chegar lá. É assim o registro acástico, né? Você até consegue captar a visão daquilo que aconteceu, você consegue até mergulhar naquela sensação do que aconteceu, mas o fato em si, ele tem a sua raiz num passado que pode ser mais ou menos remoto, mas que não é presente. Então, todas as vezes que você fica apegado demasiadamente, com uma nostalgia exagerada ao passado, você deixa de viver o seu presente. E aí vem uma pergunta que eu acho que é fundamental para todo mundo que é muito nostálgico, para todo mundo que é muito apegado ao passado. Tem pessoas que deprimem por causa de nostalgia, né? Algumas pessoas deprimem por causa de nostalgia, ficam apegadas, né? Eu já tive pacientes assim, que eram tão apegados que traziam uma dor interna, uma melancolia profunda, que se caracterizava como um quadro depressivo. Mas é muito importante que a gente perceba o seguinte, que uma pessoa que de alguma forma ela precisa estar apegada a esse passado, em primeiro lugar, além das questões do passado que a gente vai falar agora, mas em primeiro lugar, ela não está satisfeita com o presente dela. Com certeza. Porque se o presente dela fosse motivante, se o presente dela trouxesse para ela realizações motivadoras, ela não ia estar apegada ao passado. Ela podia até lembrar, conforme eu falei, com uma nostalgia saudável, eventualmente, né? Aquela alegria de uma saudade de um tempo que já passou, que foi bom,
mas não de uma maneira persistente, obsessiva, como é muito característica das pessoas nostálgicas. Ela fixa lá porque o presente não é suficiente para atrair a atenção dela. Imagine vocês têm dois estímulos na sua frente. Um mais intenso, bonito, luminoso, outro mais opaco. O que vai chamar a atenção sua vai ser o mais intenso, o bonito, luminoso, aquele que te impacta mais. Então, se o seu presente não está sendo suficiente para impactar você de uma maneira motivacional, você tem mais tendências a ficar achando que no passado que você foi feliz e que agora você não vai ser mais feliz. Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa pensar é o que me desagrada no meu presente, o que eu posso mudar no meu presente. E às vezes não é nem só mudar, às vezes é valorizar o que existe de bom no presente. Porque às vezes a pessoa não está percebendo o que existe de bom no presente. E aí vai entrar uma outra questão, porque às vezes ela pode estar realmente prisioneira no passado. O que faz uma pessoa estar prisioneira ao passado, né? Tem duas possibilidades assim muito básicas, tá? Primeiro, questões traumáticas que ela não resolveu, que podem ter sido questões intensas ou leves, mas repetitivas, né? Coisas que se repetiram ao longo da vida e que mantêm ela prisioneira, pessoas que sofreram bullying, por exemplo, são pessoas que tendem muitas vezes a ficar apegadas a um passado porque elas não conseguiram elaborar aquela opressão que elas viveram. Então existe uma nostalgia silenciosa, né? Pessoas que têm questões que elas deixaram inacabadas, mal resolvidas, relacionamentos mal resolvidos, lutos mal vividos, que não foram vividos na sua plenitude. Muitas pessoas perdem um ente querido e não vivem aquela perda como ela precisa ser vivida. E se reprimem e não se permitem. E aquilo ali vai estourar em algum momento, como um aprisionamento a um passado que não foi bem resolvido. Então, questões desse tipo trazem prejuízos enormes, porque a pessoa não consegue viver o presente. O Freud, ele tinha uma simbologia que eu acho muito interessante. Ele dizia que o psiquismo é como um exército que vai avançando e conquistando terrenos. Então, quando ele conquista um terreno, ele constrói um forte e fica ali. Depois ele sai, vai mais à frente, conquista um outro terreno, constrói outro forte e vai ocupando espaço. Se chega algum momento, ele avança numa batalha e ele perde essa batalha, o que ele faz? Ele volta para o último forte que ele construiu, onde ele vai ter segurança. Então, Freud dizia que o psiquismo é assim. O psiquismo vai enfrentando situações, a gente vai enfrentando situações na nossa vida. Na medida em que as situações vão sendo superadas, a gente vai aprendendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai construindo, a gente vai indo para frente. Mas se chega um momento, a gente sente algum revés, vivencia alguma dificuldade, algum problema que a gente não consegue lidar, algum problema que pesa demais para a gente faz justamente isso. A gente começa a voltar para trás, para o último forte, para aqueles últimos momentos, para aquelas últimas memórias que a gente tem em que a gente foi feliz. Tá? Só que isso impede você de seguir em frente, porque você vai se refugiar, muitas vezes se acostuma com esse refúgio e deixa de avançar para os desafios que você tem pela frente. E a mente da gente, ela tem uma capacidade que é de se dividir. A gente usa muito o termo cindir, né? A mente cindida é uma mente dividida. Muitas vezes uma parte da sua mente está no presente, e até está, porque senão você teria surtado, né? Mas uma parte da mente está no presente, você acorda, você levanta, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar dos seus afazeres, uma parte está ali porque precisa sobreviver. Mas às vezes a mente está cindida porque uma outra parte permanece presa num passado do qual você não consegue se desvencilhar. Ele vai estar falando, o cérebro não tem espaço para isso tudo. É porque não é o cérebro, entendeu, Narival? É a mente. O cérebro até tem, tá? Eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso. Depois você dá uma completada aí nessa colocação sua.
Mas o cérebro pode até ter algumas limitações, tá? Que não tem tantas assim, mas até tem. Mas a mente não. Quando a gente fala de memória, a gente fala de mente, a gente não fala de cérebro. Porque o cérebro vai morrer com o corpo, mas as memórias vão continuar em você. E aí você vai transferir essas memórias para uma outra vida. É, ainda tem uma outra questão que eu acho importante frisar aqui, que muitas vezes as pessoas, elas, e eu acho que até que é um caso um pouco dessa poetisa aqui da Maria da Glória, que eu li o poema para vocês. Muitas vezes elas voltam para o passado por uma rebeldia com o presente. O presente não saiu como ela queria que fosse, né? As coisas não aconteceram dentro da expectativa delas, e ela, como não consegue ter resiliência para se adaptar, para mudar aquilo que precisa, aquilo que pode ser mudado, para aceitar aquilo que não pode ser mudado, e ela entra num estado de revolta, que eu sempre digo aqui para vocês, né? A revolta é um dos sentimentos, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, né? Não faz nada bem para a sua saúde, não resolve o seu problema e não faz nada bem para a sua saúde mental e física. Então ela entra num estado de revolta e é como se ela quisesse se vingar da vida que ela tem hoje, se refugiando numa memória que ela teve no passado. Então, obviamente, né, as consequências disso são péssimas, porque uma mente cindida, ela não está focando a energia dela totalmente no presente. Uma mente cindida, ela não está investindo o que ela tem de energia para realizar os seus projetos, para percorrer o caminho que está aberto para ela para ser vivida. Ela está dividida. E essa parte que ficou cindida, que ficou presa ao passado, essa parte precisa de energia psíquica. Então, o que essa parte do passado faz, a qual você está preso? Ela rouba energia do seu presente. Tanto é que quando uma pessoa se liberta de um quadro desse, que a gente pode até dizer aí que tem componentes neuróticos, mas quando uma pessoa se liberta de um quadro desse, ela sente um vigor que ela desconhecia, que ela tinha até esquecido. Ela sente uma capacidade de realização, de investimento dela no presente, que havia se perdido com a história dela. Então, essas são questões muito doentias. E eu volto a dizer aqui, né, uma nostalgia, uma saudade dos tempos que foram felizes, de alguns momentos alegres, é normal, é razoável. Desde que você tenha isso de uma maneira eventual, de uma maneira mais suave, né? De uma maneira não obsessiva, não persistente. A Neurivale tá falando aqui. É preciso que a mente se esqueça de algumas coisas para que outras tomem espaço. Talvez isso que nos faz não lembrar de algumas coisas que se viveu no passado. Olha só, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Falou uma coisa até que me lembrou aqui. Para eu falar aqui, para eu escrever aqui para não esquecer de falar. Olha só, Neurival, deixa eu tentar te explicar. Você trouxe uma questão aí complexa, interessante, tá? Na verdade, do ponto de vista, a gente chama isso do ponto de vista topográfico e econômico do psiquismo, tá? Isso não existe, porque o psiquismo não tem essas limitações. Você fala aqui, é preciso que a mente se esqueça de algumas coisas para que outras tomem espaço. Talvez seja isso que não faz lembrar de algumas coisas. Então, o psiquismo ele não tem essa limitação de espaço não, tá? Ele vai guardando memórias, porque o inconsciente é um poço sem fundo. Tem memórias que se perdem da consciência, mas elas continuam no inconsciente. Por isso você consegue fazer regressão, entendeu? Eu mesmo já tive experiências de regredir pacientes há 6.000 anos, que chegaram à vida de 6.000 anos atrás, né? 4.000 anos antes de Cristo. Já tive pacientes que regrediram até esse tempo. Então, a gente vê que não é um problema de espaço, tá? As memórias vão ficando. Elas podem até sair da consciência e entrarem numa outra região, que é a região da inconsciência.
mas elas permanecem lá passíveis de serem acessadas em estados alterados de consciência. Elas permanecem lá, tá? Agora, né, o que mais você falou aqui, talvez seja isso que não nos faz lembrar. Não, muitas vezes o que não nos faz lembrar é a intensidade da dor, quando uma situação é muito doída e ela é muito traumática, a gente tende a reprimir mesmo, é natural isso, tá? Ou quando, pelo próprio tempo, as memórias vão sendo sobrepostas por outras memórias, e aí as memórias mais antigas vão entrando na zona do inconsciente. Elas vão ficando ali numa região, ainda que superficial do inconsciente, mas não tão acessíveis à consciência. Então elas ficam meio perdidas. Agora, você falou uma coisa aí agora que eu acho interessante a gente respaldar aqui, que é a questão do fluxo. Do fluxo. Talvez as memórias passadas, elas não impeçam, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista do arquivamento, de que novas memórias se acumulem. Eu acho que isso ela não impede. Mas o apego às memórias passadas pode criar uma resistência para que você viva o fluxo natural da vida, que vai te levar a novas memórias, as novas experiências. E a gente tem que quebrar essa ideia. Quem pensa isso tem que quebrar essa ideia. Ah, antigamente é que era bom. Antigamente é que era bom porque antigamente foi algo que já passou. Porque se você for olhar mais de perto o seu antigamente, claro que teve dificuldades. Tudo bem que tem momentos que tem mais dificuldades, tem momentos que tem menos. Mas todo momento tem a sua cota de alegria e a sua cota de tristeza. Pode ser que realmente em alguns momentos a tristeza se sobreponha, em outros a alegria se sobreponha, mas a questão é o que você está focando, para onde você está olhando. Se você não valoriza as suas felicidades no presente, você vai achar que você só foi feliz no passado. Ele vai estar falando aqui, as pessoas mais velhas têm muitas lembranças do passado, mas têm dificuldade com coisas. É aquilo que eu falei para vocês, né? Essa é uma questão importante. A gente até pode falar nisso. Até tinha pensado em falar nisso numa outra live, mas podemos falar um pouquinho disso agora. Então, as pessoas mais idosas, o grande problema é que quando as pessoas vão avançando na idade, é que elas começam a olhar para o futuro como um muro onde elas vão se chocar. Esse muro se chama morte. Então, elas acham que elas estão indo para uma coisa que vai acontecer a qualquer momento. Então é como se elas fossem morrer e não tivesse mais o que fazer nessa vida. E aí elas começam a viver de quê? De memórias do passado. Então não tem isso, né? Já dizia lá o Raul Seixas, né? Eu que não vou ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Com certeza, né? Porque muitas pessoas, quando transitam de uma idade mediana para uma idade um pouco mais avançada, isso não tem um limite específico, tem muito a ver com a cabeça da pessoa, e ela começa a olhar muito que a vida dela está acabando e que falta pouco. Às vezes essa sensação de falta pouco se torna para ela como se fosse uma morte iminente, como se a qualquer momento ela fosse morrer. E vai, a qualquer momento a gente vai morrer, eu, vocês, todo mundo pode morrer a qualquer momento. Só que quando você está mais novo, você não pensa nisso. Então você pensa o quê? Que eu tenho um presente, eu tenho uma vida para viver. Aliás, na maioria das vezes nem pensa. Vive a vida. Mas quando a pessoa chega nessa fase e ela acha que não tem mais o que fazer, ela começa a olhar para o passado. Mas o grande erro dela não é bem olhar para o passado. Ela olha para o passado porque ela deixou de olhar para o presente. Ela deixou de ver possibilidades no presente. Neurival está perguntando... Raquel está falando aqui. E se o passado persiste, é aconselhável fazer regressão? Ouro de Tolo, a música do Raul, eu amo. É Ouro de Tolo? O que é Ouro de Tolo, Raquel? Adoro Raul Seixas também, Raquel. Mas não sei o que é Ouro de Tolo, não. Não está aparecendo para mim, não. Ela apareceu aqui. Não, sim, se o passado persiste, aquilo que eu falei. Muitas vezes você está preso a um passado por causa de uma situação mal resolvida, por causa de uma situação traumática mal resolvida,
ou por causa de uma questão inacabada que você não conseguiu acabar direito. Ah, o nome da música é Ouro de Tolo? Nunca ouvi falar Eu não nisso. me lembro desse nome dessa música ser Ouro de Tolo, não, hein? Você Não, tem não deve ser essa certeza? música, deve ser outra. Eu respeito o seu conhecimento musical, né? Mas eu não me lembro que o nome dessa música do Raul é Ouro de Tolo, não, mas pode ser. Mas então, quando você está preso porque tem no passado uma questão mal resolvida ou uma questão inacabada, a regressão pode fazer isso. Pode fazer com que você volte lá no passado. Não que você vai resolver a situação que foi. Ela está confirmando que é isso mesmo, né? Ela está confirmando aí. Não que você vai resolver o fato que aconteceu, porque aquele fato está consumado. O que você vai elaborar é a emoção a qual você ficou fixada naquele passado. Então, quando você regride, você olha essa emoção, você olha o fato e você percebe aquela emoção, você tem como elaborar, digerir, diluir aquela emoção, fazer catarse daquela emoção e se desligar desse passado, tá? Então, a regressão realmente ela pode ser uma alternativa para pessoas que têm esse aprisionamento no passado. Eu tenho o disco essa música eu tenho no disco de vinil. Eu tenho muito vinil aqui em casa, hein? Eu tenho vitrola e tudo, tá? Toca disco. Toca disco, né? Não é vitrola, toca disco, ela tá falando aqui. Eu vou dar uma olhada lá no disco para ver se o nome dessa música, porque realmente eu não me lembro disso, tá, Fala Raquel? aí que eu vou perguntar aí. Vou perguntar ao Google aqui. É Ouro de Tolo, né? Ouro de Tolo, deve ser mesmo, né? Um nome bem tipo Raul Seixas, né? Ouro de Tolo. Ouro de Tolo, é. Tá afiada, hein, Raquel, com a música. Mas então, voltando ali o que a Nelly Vale falou, né? Que me chamou a atenção para isso. O grande desafio é o fluxo. Ouro de Tolo. A Renata tá procurando aqui no Google, é isso mesmo, tá certo, E é Raquel. aquele disco mesmo que você tem aí. A Renata deu um Google aqui. Tá vendo até a capa do disco que eu tenho aqui em casa, de vinil. Então, no passado era Vitória assim. O que Chaves está falando no passado era Vitória? O que você está dizendo? Quer dizer, às vezes vocês botam umas frases aí que eu não entendo, porque é meio solta. É porque me identifico demais com ela. Ah, com a música, tá. Eu também gosto muito dela. Tanto é que eu não tinha planejado que ia falar esse refrão da música, não, tá? Mas tá aqui na minha cabeça, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aliás, para vocês, eu já fiz até palestra em centro espírita em cima desse refrão daí. Essa mesmo. Mas a letra é de uma pessoa que se cansou de tudo, é verdade. Mas você sabe que você está falando isso, foi até legal, por isso que é ótimo vocês falarem, né? Porque muitas pessoas, elas acabam se aprisionando no passado por causa de uma síndrome, que a gente chama de síndrome do estrangeiro. Quando a pessoa começa a se sentir inadequada com o presente. Ela começa a se sentir tão inadequada com aquele presente que ela não consegue mais viver naquele presente. Muitos poetas foram assim, uns por sofrimento, né? Muitos poetas morreram de tuberculose por causa disso, né? Mas o caso do Raul é um caso, eu acho que é mais geral, de uma inaceitação do mundo. Eu pego pacientes jovenzinhos assim, né? Que vêm com essa sensação de uma insatisfação muito grande com o presente, de uma insatisfação muito grande com o mundo. E alguns têm memórias de um mundo onde eles eram mais felizes, só não sabem dizer aonde. São memórias de vidas passadas, memórias de outros planetas. Está acontecendo demais nessa juventude que está aí. Volta e meia eu estou pegando alguns pacientes jovenzinhos assim, 16, 17, 18 anos assim. Ela está falando, ela é de saco cheio do capitalismo. Isso. Raul ou ela? Não entendi. E aí overdose cansar de tudo, né? Eu sou do tempo da vitrola. O Chaves também Toca disco, né? Vitrola é bem mais antigo. Não, você também quantos anos tem, né? Mas a gente fica de saco cheio mesmo, né, Raquel? Quem é que tá de saco cheio? O Raul tava de saco cheio, com certeza. E a Raquel também tá. Ah, tá.
Mas enche o saco mesmo, é complicado, né? Tá É, da sociedade. isso aí. Por isso que eu admiro tanto. Entendi. Né? Eu tive o prazer, viajando um pouco aqui na maionese, eu tive o prazer de ver o show do Raul Seixas e da Rita Lee aqui em Saquarema em 1975, gente. Coisa que eu acho que ninguém aqui que está me ouvindo teve esse prazer, né? Foi realmente uma coisa espetacular, muito legal. Mas então, gente, né, acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho que esse poema que eu trouxe aí, ele fala disso, dessa tristeza, e que a gente encontre motivos para ser feliz no nosso presente, né? Que a gente consiga olhar para o nosso presente. Raquel queria estar lá, né, Raquel? Mas é melhor nem contar essas histórias, Raquel. Essas histórias não podem ser contadas ao vivo. Mas então é que a gente consiga encontrar motivos no nosso presente para ser feliz. Não se iludam, por favor. Não se iludam com essa ideia de que antigamente é que a gente era feliz. Não se iludam com isso. A gente pode ser feliz no tempo que a gente tem. Por mais difícil que possa ser, não se iluda. Até porque é muito fácil você dizer de uma felicidade do passado quando ela já passou. Quando você tende a esquecer das coisas ruins e a lembrar das coisas boas. Então tinha. Eu gosto muito de lembrar, você tem saudade do passado, então lembra lá do passado que não tinha geladeira, lembra lá do passado que não tinha aspirina, lembra lá do passado que não tinha dentista. Não devia ser muito bom esse passado não, né, gente? Não devia ser muito fácil, não. Então tem problema no presente? Tem, com certeza. Mas o passado também tinha desafios enormes. Desafios enormes. Então, não tem como balancear se o presente ou o passado foram melhores ou qual o melhor tempo da nossa vida. O que a gente tem que ser realista. O que a gente tem é o tempo presente. E é aqui que a gente tem para ser feliz, porque você só pode ser feliz no presente. Porque a felicidade é um estado de espírito, não é uma memória. Você pode lembrar dos momentos felizes do passado e sentir uma certa alegria, mas a sensação de felicidade ela só pode ser vivida no presente, porque ela não é uma memória, ela é uma sensação, tá? Então, vamos lá, vamos pensar, éramos felizes com mais liberdade, Leonor está falando aí. Tínhamos algumas liberdades, hoje temos outras, né? Mas a gente não pode se perder disso, tá? Não se percam nessa nostalgia sofrida, não se percam. A felicidade é a que a gente faz e sente, seja em qualquer momento. É isso aí. Fechou com chave de ouro, né, Olivale? Fechou com chave de ouro, é isso aí, né? É a felicidade que a gente faz e sente, é muito importante isso, né? Que a gente possa fazer do nosso presente o melhor daquilo que a gente tem. Pode ser não ser o melhor que a gente queria, mas que seja o melhor daquilo que a gente tem. Tá bom? Então pensem nisso. Gostei da live hoje, muito divertida. Vamos nos encontrar semana que vem de novo aqui nesse horário, tá bom? Acho que a gente esgotou aí o assunto, tá bom por aí? Semana que vem a gente se encontra aqui de novo às 9. Um abraço para vocês, boa semana.